Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e também quero te chamar para você ficar bem atento a esse episódio que é muito interessante. Vamos falar de saúde um pouquinho, né? A gente fica ali muito na política e para a gente poder entender a política também a gente precisa ter saúde. E que tal saúde nos olhos, hein? Como que anda a sua visão aí? Você anda enxergando bem? É isso que nós vamos conversar, mas nós vamos conversar principalmente sobre a questão da saúde ocular das crianças. Você, papai e mamãe aí, você fica atento. Nós estamos com a especialista no assunto, que é a oftalmopediatra, a Giovana Marquezine. Olha só, acertei a profissão e estava errando o nome. Tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada. É uma alegria estar aqui. Eu sempre gosto de vir para trazer, né, essa pauta para as pessoas. A oftalmopediatria não é algo tão conhecido e acho que é muito válido a gente falar de saúde ocular das crianças. Pois é, eu particularmente, quando eu vi assim, eu falei, ué, mas tem um oftalmo só para criança? Então tem. Existe, né? A especialidade de oftalmopediatria, ela é relativamente recente, vamos dizer que ela deve ter uns 20, 30 anos. No Mato Grosso nós somos poucos, no Brasil de forma geral nós somos poucos, então por isso não há ainda esse conhecimento geral. O que se conhece é aquele oftalmo da família que sempre cuidou, mas sim nós já temos agora os especialistas que aprendem lá tudo bonitinho das crianças. E até que idade seus pacientes? Os meus pacientes então é de quando nasce, né, de 0 aninhos ali, acabou de nascer, até por volta dos 15 a 16 anos. Olha. Por quê? Porque maiores do que isso, o oftalmo geral já consegue dar seguimento. É claro que se precisar, eu atendo, tem algumas doenças específicas ainda desses adultos jovens, né? Que aí, se precisar, eu dou esse auxílio. Mas de 17 anos em diante, o oftalmo geral já consegue tomar conta. Agora sim, Giovana, tem doenças específicas de crianças, assim, olha, Grace, só dá em criança isso aqui? Tem. A gente tem tanto doenças específicas de criança, como nós temos alterações de crianças que se a gente não observar e não tratar, na vida adulta a gente descobre e não tem o que fazer. Então, acho que esse que é a maior preocupação, né? A gente pode trazer aí, por exemplo, a ambliopia, né? Que talvez seja a que mais impacta. O que é a ambliopia? Quando um olho enxerga muito mais do que o outro, por diversas causas. Se eu não trato essa criança ali até os 5, 7 anos, a quantidade de visão que ela tem, eu não consigo reversão depois. Então, essas são as gravidades que a gente encontra de fato, né? Quando o bebê nasce, eu não sou mãe, mas eu vejo muito assim, né, de forma de bastidor. Aí você é mamãe, você vai poder me falar. Quando a criança nasce, ela nasce ali, vai para aquela caminha e tal, ela passa por alguns exames. Sim. Tem algum que é ocular, que ela já é submetida ali naquele momento? Aqui no Mato Grosso, eu salvo engano, não é obrigatório a criança sair da maternidade com aquele teste do reflexo vermelho feito, né? Uhum. A maioria das vezes, aqui em Cuiabá, por exemplo, faz na maternidade, mas tem algumas maternidades que não fazem, no interior tem algumas maternidades que o pediatra não faz, e é encaminhado, então, para fazer ou no consultório do próprio pediatra ou por um oftalmopediatra depois. Mas o mais importante aí, nasceu, esse teste do reflexo vermelho ele tem que ser feito o mais breve possível. No máximo, aí, com 30 dias de vida, precisa ser feito, que é um teste de triagem. Né? Entendi. Eu gosto de falar assim, não é um teste que vai ver o quanto que essa criança enxerga, não é um teste que vai saber doenças muito profundas, é um teste de triagem. A gente vai ver se está tudo limpo no caminho da luz da parte de fora até a parte de dentro. Então, depois desse teste, necessariamente essa criança precisa passar por consultas e avaliações, mas na hora que nasce é o teste que a gente precisa realizar. É feito, assim, na pública, você tem essa informação? No Hospital Júlio Miller faz, são os residentes da pediatria mesmo que fazem. No Hospital Santa Helena, eu acredito que alguns pediatras fazem, quando não fazem, eles encaminham para o ambulatório, que também é realizado. Tá? Porque é uma forma, como você falou, né? A sua especialidade está ganhando notoriedade e atenção das instituições de saúde nesse período. Sim. Então, tem que ser obrigatório, né?
Tem que ser obrigatório, exatamente. É o mínimo, né? A criança nasce, ela já faz lá o teste do coraçãozinho, tem o teste do ouvidinho. Então, o teste do olhinho também precisa ser realizado. E tem uma questão, né, que a senhora reforça muito no seu trabalho, que é a importância da saúde ocular para o desempenho desses estudantes, né, quando eles começam a vida escolar. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso também. Sim, algumas vezes, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas existe uma frase que é muito dita, pelo menos no nosso meio, né? Que é de um estudioso antigo já, acho que esse trabalho dele já deve ter mais ou menos uns 10, 12 anos, então para a medicina isso é muito antigo, onde se viu que todo o desenvolvimento da criança, 80% dele depende da visão. Então, quando a gente está falando aí de crianças na fase verbal, ali pré-escolar, 5 anos, que estão, né, de fato entrando na escola, aprendendo as coisas, se eu não tenho esses olhos funcionando de uma forma adequada, muito provavelmente eu vou ter um desempenho escolar diminuído, um desempenho escolar mais lentificado, não vai ser uma criança que vai usufruir de toda aquela estrutura que a escola está ofertando para ela. Então, o que a gente mais vê é quando a criança chega na fase da alfabetização, que o professor avisa que essa criança está levantando da cadeira, está indo lá para saber o que está escrito, está atrasando na leitura, ou então quando já aconteceu, está no consultório, quase que uma regra no começo do ano, os pais vêm falando que o meu filho, eu entrego o livro para ele não tem interesse de ler, ele só quer ver televisão, só quer isso, só quer aquilo. Mas por quê? Às vezes é porque ele não está enxergando o livro. Simples assim. Então, ele tem alguma dificuldade visual, ele tem algum grauzinho ali de óculos que precisa ser corrigido. Na hora que você oferta alguma coisa que ele precisa ler, ele não enxerga, aquilo fica muito chato, sem graça, e ele não vai querer fazer. Então, às vezes pode ser isso que esteja E ele realmente... não sabe comunicar isso? Não sabe. A gente não nasce sabendo o que é enxergar bem, né? A criança não sabe que a vida é Full HD, como a gente enxerga. A criança que não enxerga bem, ela nunca enxergou bem na vida dela. Então, ela não sabe te dizer, mamãe, não estou enxergando bem. Principalmente quando a baixa de visão é igual dos 2 olhos, né? Então, assim, não tem como descobrir. Os professores, eles ajudam muito, eles são, assim, os nossos principais aliados, porque, de fato, quando chega na fase de alfabetização e for um professor atento à sua turma, ele vai notar que tal e tal criança, ela está com um desempenho menor do que o resto da turma. E vai alertar aquele pai e aquela mãe. Mas, infelizmente, tem turmas aí que são muito grandes, que é um professor só, e aí o professor não dá conta. E aí vem os pais não podem cobrar isso do professor, né? É uma obrigação dos pais também procurar esse auxílio antes de levá-los para a escola, para saber se está tudo bem com a vida daquela criança. Fazer uma investigaçãozinha para saber por que o desempenho dele não está bom, né? E dentre eles... E no oftalmo, né? Assim, às vezes também não esperar só o desempenho não ficar bom, né? Então, tem que ser, qual que é o ideal aí de consulta para uma vez ao ano? A criança nasceu, tem o teste do olhinho que ela faz, certo, né? Entre 6 meses e 12, então até o primeiro ano de vida, ela precisa de uma consulta completona. Ela precisa mais profunda. Ela precisa vir no oftalmopediatra para a gente fazer a consulta completa. Nós vamos ver se essa criança, o que ela tem de grau de olho, de óculos nesse olhinho dela. Todo mundo, uma novidade aí, todo mundo nasce com grau no olho, tá, mamães? Todo seu filho tem grauzinho dentro do olho dele, mas a maioria das vezes é um grauzinho que só serve para esse olho crescer, não atrapalha a visão, mas a gente precisa saber o quanto é. Então, de 0 a 6 meses é a primeira consulta completona. Se tiver tudo bem, ele vem uma vez ao ano. Agora você mora numa cidade onde não tem oftalmopediatra, ou então qualquer outra coisa, seu filho já está com 5 anos, vamos por aí, né? Antes de entrar na escola, precisa passar em uma consulta. Então, se ele nunca passou, passe com 3 anos, depois passe com 5 anos. E depois uma vez ao ano, como é o habitual de todos os adultos passarem, tá? Porque a gente tem algumas alterações que precisam ser vistas e tratadas, e a gente tem alguns marcos no desenvolvimento da visão das crianças. Então, se a criança chegou até 2 anos e não conseguiu desenvolver tal item da visão, isso está atrasado, eu preciso saber por quê e eu ainda tenho tempo de tratar. Lembra do nosso começo da história, que eu falei da questão da ambliopia? Sim. Então, tem o nosso cérebro, ele ensina o nosso olho a enxergar até por volta dos 7 anos, vamos dizer assim. Depois desse período, que é o período de plasticidade neural, eu não tenho mais essa conexão de um aprender.
O que eu garanti de visão eu vou ter para o resto da vida. Então, às vezes, os pais chegam com uma criança com estrabismo, por exemplo, com 12 anos, que não procurou antes porque tinha medo, não procurou antes por falta de orientação. E dali para frente, a visão que aquela criança tem é uma visão que ela vai ter para a vida adulta. O que a gente vai organizar ali é realmente a posição dos olhos. Outras doenças também causam isso. Então, se eu não identifico quando ele é cedo, quando essa criança não adquire aquele marco potencial na idade correta e eu não trato, depois que passa, a gente não tem o que fazer. Então, essas coisas são sérias, porque visão, a criança não vai falar para a mãe, eu não estou enxergando, né? Você, como pai e mãe, você não tem como saber se seu filho está enxergando ou não. Você precisa levar para o especialista. Não é uma coisa de, eu estou pressentindo que ele está vendo. Ele viu uma formiguinha no chão, significa que ele enxerga bem. Gente, não é assim que funciona. A criança pode ver uma formiguinha no chão, mas ainda assim ela tem problema visual. Eu tenho uma paciente que veio no começo deste ano, a mãe não tinha queixa nenhuma, mãe de família com boa orientação, então assim, não são pessoas que não sabem das coisas, bem orientada. E a menina chegou, não tinha queixa nenhuma, a menina princesa mesmo, sabe? Tranquila, quietinha, uma consulta assim, de livro pra gente fazer, aquela criança que colabora pra fazer a consulta. Quando foi, a menina tinha 7 graus. Nossa, que susto. Pois é. Eu falei, nossa, que susto, mãe, você volta daqui 15 dias que eu acho que meu exame tá errado, eu vou refazer, porque nem eu tô acreditando nisso. E ela tinha. Aí a menina voltou depois usando o óculos, era outra criança, super serelepe, andando, cantando, correndo e etc. Aí eu falei, mãe, ela era tranquila, um pouco do perfil da criança, mas outro pouco porque ela não enxergava muito bem. Então assim, a mãe tinha como descobrir? Não tinha. Nossa, eu fiquei chocada. Eu fiquei. Eu conto essas histórias assim, porque não é coisa fora do comum de quem Então ela era criança. quietinha porque ela tinha aquela visão que ela achava que era do mundo, né? Exatamente. Porque ela E às vezes uma visão muito limitada aqui, sabe? 2 metros. Então, uma criança que tem uma visão limitada, 2 metros, uma criança que vai sair correndo, subindo, vai no parquinho, fica pendura de cabeça para baixo e etc. Que é mais ou menos a regra das crianças mais ativas, né? Eu tenho 2, então os meus 2 são mais ou menos assim. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção. Sabe, às vezes você acha que sua criança não tem nada e você, de fato, é uma mãe maravilhosa, porque você cuida de tudo. Só que tem coisa que a gente não percebe mesmo. Nossa, eu tô chocada. E olha, para manter esse clima de choque aí entre nosso papo, quando eu vi essa notícia, né, que saiu aí nos portais de fofoca no Brasil, eu lembrei muito de vocês, profissionais da oftalmologia, né? E aí, quando eu soube que a senhora ia vir participar aqui do nosso podcast, eu disse, não, eu quero saber o que eles acharam disso. Que foi a polêmica aí a modelo, influenciadora, nem sei mais, atriz, né? Nem sei mais como que tá a questão dela, que é a Andressa Urach, né? Que mudou a cor dos olhos. A gente tem aí na tela, mostra aí, Richard. E tipo assim, eu fiquei apreensiva porque como a gente tá numa era aí da estética nas redes sociais, quando eu vi que essa mulher que já incentiva muita gente aí a treinar, a ser sensual, né, a ter um estereótipo mais sexy, mudando a cor dos olhos, eu falei, meu Deus do céu, agora o povo vai querer mudar a cor dos olhos. Como que foi essa informação? Porque no Brasil não faz essa cirurgia. Não faz, assim, para os bons profissionais, isso nunca é visto com bons olhos, né, é o que você falou, ela é uma pessoa que tem um impacto público alto. Então, assim, às vezes o que ela faz, o que ela fala, tem muito mais relevância do que um profissional que atua. Isso é um perigo para a população, um perigo grande mesmo, né? E o que ela fez não é algo que profissionais sérios, oftalmos, que realmente têm consciência, vão, de fato, indicar. Então, a ceratopigmentação, que é o nome do procedimento, para que as pessoas entendam mais fácil, é como se eu estivesse fazendo uma tatuagem ali. Eu estou pintando a córnea, tá? O que é córnea, gente? Se a gente fosse imaginar o nosso olho como um reloginho, o vidrinho aqui do relógio, que é a parte de cima, é a nossa córnea. E lá os ponteiros, que é a parte de dentro do relógio, seria a parte colorida natural do nosso olho. Então, essa tatuagem, essa ceratopigmentação, ela é feita na córnea, nessa parte anterior do olho, tá? Eu vou lá e pinto da cor que eu quiser, vamos dizer assim. No Brasil,
A gente pode fazer, mas ela é chamada ceratopigmentação terapêutica. Para que é feito? Ela é feita em pessoas que não têm visão. Então, por qualquer problema, a pessoa perdeu a visão de determinado olho. É um olho que ele fica esbranquiçado. Então, esteticamente, é um olho que não é agradável para a pessoa, para quem está vendo, né? E você vai lá e pinta esse olho da cor semelhante ao outro olho da pessoa, para devolver para ela uma autoestima. Quem é oftalmo, quem trabalha muito com isso, com essa coisa de trabalhar com pacientes cegos, trabalhar com pacientes que perdem a visão. Total. É um olho não funcional, certo. Tá? A gente percebe, a gente lida muito com essa questão da autoestima da pessoa. Existe até uma dinâmica que muitos profissionais em São Paulo fizeram, que quando veio, né, essa técnica para o Brasil, que é uma técnica que está sendo ensinada aos profissionais, eles pegaram como se fosse uma lente de contato pintada de branco e colocaram em um olhinho e saíram para fazer suas atividades. Para quê? Para você sentir na pele aquele impacto que a pessoa que tem aquele olho esbranquiçado vive no dia a dia. Então, o profissional ele foi trabalhar, ele viu como as pessoas olham, foram para o restaurante, foram para casa, e etc. E um ou outro receberam aí alguns questionamentos, né, que às vezes alguém faz, esse olho seu, e assim por diante. Então, a ceratopigmentação no Brasil, ela vem para isso, né, para a gente devolver essa autoestima para essas pessoas. Ainda é uma técnica nova. A gente não tem um número de pacientes, um N de pacientes grande para poder falar para você é extremamente segura, não é seguro, não tem um segmento de anos para a gente saber se daqui a alguns anos ainda vai continuar sendo feito ou não. A medicina, ela evolui muito rápido, a oftalmologia é uma das especialidades que evolui mais rápido ainda. Então, por isso, hoje, a gente faz somente nesse tipo de paciente. Pessoas como ela, que têm boa visão, e que resolvem fazer, é um problema sério? Porque os malefícios que isso pode causar são muito grandes, né? Eu posso levar até a cegueira nesses casos. Então... Glaucoma, né? Glaucoma, cegueira, eu vi algo. Inflamação, pode ter rejeição do pigmento. O profissional que faz precisa ser um profissional habilitado, porque eu posso ter algumas complicações no intraoperatório. Então, o que eu falo muito para os alunos, né? Operar, se você treinar bem, todo mundo opera. Resolver problema, não é todo mundo que resolve. Então, quando eu me disponho a fazer uma técnica nova, eu também tenho que saber como resolver se acontecer alguma coisa no intraoperatório. E se você recebeu uma proposta de um profissional para fazer isso de forma estética, você liga para a polícia, porque é crime, é proibido. Exatamente. A Andressa, né, doutora, ela fez fora do Brasil. Ela fez fora do Brasil. Na Europa tem uma liberação maior para fazer esse tipo de procedimento, né? E aí eu tenho certeza que vai ter alguém que fala assim, mas é porque a saúde na Europa ela é melhor do que a do Brasil. Sempre tem essas comparações, né? Não são comparações justas, gente. Você não está inserido naquele tipo de saúde daquele país, tanto culturalmente como em questão de investimento e acesso aos profissionais, né? Talvez lá funcione de uma outra forma que não funcione aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente não faz, e eu acho que ninguém vai encontrar, espero que ninguém encontre de fato, um oftalmologista consciente que vá propor esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento. E aí nós estamos vendo, doutora, eu achei que ela deitava numa maca para fazer, mas é algo bem assim, é isso mesmo? É esse procedimento aí que ela está mostrando, né? A tatuagem é feita ali naquele aparelho, você viu? Isso aí é das redes sociais dela que ela mostrou. Inclusive, gente, ela depois deu declarações que ela estava sentindo muitas dores e tinha arrependido. Pois em relação a onde que faz, o que eu consigo falar para vocês é que assim, como nós fazemos aqui, né? Aqui é feito em ambiente estéreo, ambiente cirúrgico. Mas você viu ali? É algo bem, né? Esse aparelho aí, na verdade, não é um aparelho de realização de cirúrgico. É um aparelho que a gente chama de lâmpada de fenda. Entendi. É um aparelho onde a gente consegue, como se fosse um microscópio. Você consegue avaliar as estruturas oculares. Então, via de regra, os consultórios de oftalmologista sempre tem um aparelho semelhante a esse. Aí você vê o poder da internet, né? Mostra um frame, que é um trecho. Sim, e
você acha que é daquela forma? E eu forma? achei que era dali. Sim, mas assim, eu sei porque eu uso esse aparelho todos os dias, né? Então eu sei identificar o que é. A questão do pós-operatório, eu não sei se foi ela, porque tiveram duas famosas, né? O Massafera também fez. Que não reclamou, ela que reclamou. Eu não sei qual das duas aí, que eu não acompanhei muito de perto, que fez o procedimento e depois começou a postar que já estava bebendo bebida alcoólica, fumando e etc. Já estava ali, tipo, festando, né? Fazendo as atividades. Pessoal, assim, independente do procedimento, é um procedimento, né? Seja no olho, seja em qualquer outra parte do corpo, a gente precisa fazer um certo repouso. Então, vai ter dor, vai ter pequenos processos de cicatriciais, e você precisa realmente respeitar todo esse processo no seu corpo, né? Agora, ela se arrepende, tudo, o que a gente faz agora? É um ponto de interrogação muito desfazer? Grande. Até, assim, nos olhos cegos, a gente consegue até, vamos dizer assim, raspar e refazer, alguma coisa nesse sentido. Mas ela é um olho que tem visão. Então, agora a gente vai ter que ficar naquela, né? Como que vai tratar? Tem lente de contato, né, Exatamente. gente? É bem mais prático, né? É bem mais prático, é bem mais saudável. Então, vamos lá. Só para reforçar, porque na internet o povo gosta de confundir. Essa cirurgia, eu nem vou falar o nome porque o povo não vai entender dessa forma. A cirurgia de mudar a cor dos olhos no Brasil é proibida. É proibida. Só pode para pacientes que não cegueira. Exatamente. Total. Ela é proibida para pacientes que têm potencial de visão. Então, se você tem um olho saudável, se você tem um olho que enxerga, você não pode fazer. Tá? Quem tem indicação, e assim, você ter indicação não significa que você pode fazer. Você tem indicação, você vai passar por uma série de outras avaliações para saber se o seu olho consegue passar pelo procedimento e sair saudável de lá, né? Tá. Então, são aquelas pessoas que de fato não enxergam daquele olho e possuem um leucoma, que é aquele olho esbranquiçado. Branco ali. Exato. E essas pessoas, elas têm a indicação de buscar esse auxílio, tá? E se você achar um profissional que queira fazer isso com você, você está com um criminoso. Preste atenção. Exatamente, denuncia. Denuncia. Doutora, obrigada, viu? Pelo seu conteúdo, pela sua colaboração. A gente sempre fica muito grato quando profissionais do seu nível vêm aqui e a gente faz a desinformação. Porque esse é o nosso papel. Muito bom, muito bom. Obrigada. Então, segue a doutora Giovana nas redes sociais. Ela tem um conteúdo lá para você poder saber mais sobre isso, sobre essa questão da visão das crianças e também ficar atento aí a esses conteúdos nas redes sociais. Segue a gente também, tá? Comenta o que você achou aí dessa mudança da cor dos olhos da Andressa Urach e dessas celebridades, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau!